Olá a todos, coordenadores, gestores, professores, sejam bem-vindos. Agora uma live pedagógica de orientação. Vou me apresentar, eu sou o Carlos, faço parte do núcleo pedagógico da diretoria de ensino de Itapevi, sou PEC Desenvolvimento, ponto focal também da Ação PEI, e aqui também temos presente. Boa tarde, sou o Diego, PEC Sociologia, Multiplica. Agora vamos, na sequência, acompanhar algumas orientações básicas sobre a eletiva 2025. Estamos agora iniciando a parte de eletivas 2025. Tem algumas informações, estamos aqui no bate-papo, eu junto com o Diego. É isso mesmo, né, Diego? É isso mesmo, vamos lá. Vamos avançando aqui, ó. É importante a gente analisar o que é necessário, pontos de referência para eletivas. Aí precisamos do PPP, documento orientador e o cardápio. São documentos essenciais, é isso mesmo, né, Diego? Isso, e ajuda bastante no processo da organização do desenvolvimento da eletiva e também apoio aos componentes da formação geral básica. E aqui também a gente tem um conceito, falando em relação à eletiva. A eletiva tem uma parte muito importante dentro do programa de ensino integral. Temos esse respaldo em relação aos documentos, mas vamos avançando entre os pontos que são necessários também em relação ao calendário de componentes. Tem algumas situações. Em qual dia a eletiva será ministrada? Ela pode influenciar também o engajamento dos estudantes. Isso é algo a ser analisado. Se são aulas sequenciais, é importante que tente se focar para as aulas sequenciais, dobradinhas, para que facilite essa abordagem sobre a eletiva. Quais espaços que vão estar liberados para que as aulas aconteçam? Combinados internos, o Diego falará sobre algumas possibilidades desses combinados. Comunicação com os responsáveis, pelos estudantes. Isso também é fundamental para que o engajamento, tanto da frequência do estudante, mas também dentro da eletiva possa ter um sucesso. E também quando será a culminância. Tudo isso faz parte do planejamento e do calendário. Diego, em relação aos combinados internos ou outras situações aqui que foram apresentadas, o que dá para a gente avançar também sobre essa temática? É importante pensar que a escola precisa verificar qual a melhor oportunidade de acrescentar o horário da eletiva. Um exemplo, existem situações que a escola precisa colocar a eletiva nas 2 primeiras aulas, porque acompanha, vê, de acordo com o desenvolvimento dos estudantes, a um rendimento satisfatório. Outras escolas possuem a opção de ser as 2 últimas aulas na sexta-feira. Então, é importante um processo coletivo, no qual os professores, após algumas semanas, já conhecendo os estudantes, verificar aí qual é o momento, o horário para o desenvolvimento dessa eletiva. Lembrando que isso parte da autonomia da unidade escolar, junto com o corpo docente, e estimulando o protagonismo juvenil, não impede também que a construção desse dia e horário também possibilite que o estudante participe. Na verdade, é a orientação necessária para a cada dia o estudante ele desenvolva o seu protagonismo juvenil. Perfeito. E aqui a gente tem um cronograma fundamental, a equipe gestora, professores, estarem atentos ao cronograma, desde aqui de 24 de fevereiro até 20 de junho. São datas ali muito interessantes. E cada uma dessas datas ali tem uma influência sobre o êxito das eletivas. Principalmente no período que estamos agora, esse início de fevereiro, ali 24 a 28 de fevereiro, feirão. Depois temos o cadastro das eletivas, ajustes na informação dos estudantes, vigência das eletivas e também a culminância, que é um ponto crucial para fazer o fechamento. Importante, pensando entre 10 a 21 de março, na questão do cadastro das eletivas, no momento de ATPC, o CGPG ou com apoio do CGPAX, também junto no processo, desenvolver a formação
orientação aos professores para o cadastro das eletivas, para que não acontecendo por parte do professor esse cadastro, terá que ser feito como processo com o professor coordenador, né? Então, vai sobrecarregar. Então, é importante esclarecer para os professores o passo a passo, né? Logo à frente falaremos sobre esse processo, mas o quanto para também estimular o protagonismo dos professores, no sentido de que, para não sobrecarregar o coordenador geral. Perfeito. Cronograma, vão anotando no seu diário de bordo, na sua agenda, para que possa todas as datas serem contempladas e não haver equívocos. E aqui tem alguns pontos de atenção em relação às eletivas. Tem vários tópicos aqui que a gente vai mencionar de maneira superficial, mas é necessário também sempre revisitar o documento orientador, que já foi uma das primeiras lâminas ali que a gente apresentou, para que tenha êxito as ações da eletiva. A eletiva deve ser interdisciplinar, não é somente de um componente, somente de uma área de conhecimento. É importante analisar esse contexto e o professor deve se lembrar que a eletiva não é da ação dele, não é ele mesmo que vai montar, já tem que ficar pronta, ele já chega com essa eletiva montada, mas sim tem que ser considerado o projeto de vida dos estudantes, que já é o segundo tópico ali. O projeto de vida dos estudantes e o currículo. O projeto de estudante e não do componente. Isso é importante. A construção da ementa é um ponto bem considerável e aí envolve o planejamento e o apoio da gestão. E esse plano também em relação à execução das aulas. Em relação aos tempos também, ao feirão das eletivas, que é um dos primeiros pontos ali sobre eletivas que ocorre. O feirão é fundamental que ele aconteça de uma maneira bem proveitosa, que o aluno tenha a oportunidade de ter o seu projeto de vida contemplado por algum dessas prováveis eletivas que irão ocorrer, né? É importante, no momento do feirão, a unidade escolar, de alguma forma, desenvolver o dia como um grande evento. E aí, no processo, os professores se prepararem antes, né, para o desenvolvimento da ilustração, da propaganda, do chamamento, trabalhar utilizando também o processo da pedagogia da presença, também apoio com as tutorias, a conscientização do que a eletiva, o que está na ementa, está relacionado àqueles professores que estão ofertando a inscrição para a sua eletiva. Então, é muito importante, no dia do feirão das eletivas, um trabalho prévio de conscientização de todo o processo, para que o estudante não se prejudique, porque até entender qual é o objetivo, a eletiva que ele está ligado ao projeto de vida dele, ele vai precisar ficar perguntando, e isso não é uma situação favorável, porque ele precisa, muitas vezes a eletiva tem pouco tempo para ser preenchida. Então ele precisa já saber, no momento do feirão, qual a eletiva que ele almeja. Perfeito. E aqui também, feirão e tabulação. Em continuidade com o Diego estava comentando, tem alguns pontos que são necessários ali, levar em consideração o processo de vida dos alunos, dos estudantes, e ser amplo a questão da tabulação. Pensar na utilização da tecnologia. Alguns anos atrás já fornecemos aqui algumas sugestões de forms, levantamento com a tabulação, para que facilite esse processo, para que não fique tão manual, analógico e acabe tomando o tempo que a gestão e professores pouco têm, né? Considerar as particularidades dos estudantes, é interessante isso, bem necessário, e analisar e orientar os professores das eleições que não sejam, para que sejam atrativas, né? Então, no caso, duplo sentido, porque ela precisa ser atrativa. Perfeito. Mas o momento da tabulação vai nos mostrar o seguinte: porque existe uma procura maior para 4 eletivas e as demais não têm a mesma procura. Então, essa orientação, após a análise, vai também verificar a retomada da emenda, verificar o porquê, o processo, quais foram os pontos que, de alguma forma, não
direcionou o estudante à eletiva, ou a eletiva ao estudante. Então vamos pensar aí que ela precisa ser atrativa. Sim. Mas por que então 3, 4, 5 eletivas tiveram a maior adesão, engajamento, e as demais não? Então isso também serve como um ponto de alerta. É nesse sentido. Perfeito. E aqui chegamos aqui a parte técnica em relação à eletiva, que é o cadastro. O cadastro a gente vai falar de maneira bem breve, mas aqui a gente já deixa alguns pontos necessários em relação ao cadastro. O gestor, principalmente o trio gestor, CGPG, CGPAC, vice, diretor também, em relação a isso, para que não seja lançado de forma aleatória ou de maneira corriqueira, mas sim entender que realmente o que está sendo lançado nesse cadastro vai ser algo que seja factível e esteja relacionado realmente com a eletiva que vai ser realizada com os professores. É importante que o professor entenda que essa fase não é a ementa. Esse momento é somente o cadastro. Porque ao registrar aí, na verdade, podemos dizer que está sendo coletada informações que constam na ementa. Tudo bem? Sendo assim, o processo da ementa é um processo amplo que possui mais informações que são importantes também para a unidade escolar, para o protagonismo juvenil dos estudantes e também para o apoio do corpo gestor, que precisará ter informações para desenvolver o apoio presencial. Perfeito. E aqui dentro do material Documento Orientador de 2025, em relação à eletiva, temos o tutorial da aprovação das eletivas, o passo a passo como a equipe gestora deve proceder. Temos também ali o tutorial do cadastro das eletivas, para que seja cadastrado de uma maneira correta, e também o tutorial da informação dos alunos nas eletivas. Isso é fundamental, mas temos outros tutoriais também. Aqui a gente já chega na parte, vamos falar da parte pedagógica realmente da eletiva. Temos aqui um suporte dentro dos materiais digitais. Ali temos, se você for na busca ali, materiais digitais, eletivas. Dentro desse ano de 2025, do primeiro bimestre, a gente já tem ali um acervo de algumas ementas. É isso, né, Diego? Isso mesmo. E aí o que é importante? Por que o direcionamento? Primeiro, temos que construir a eletiva com base no projeto de vida dos estudantes. Ok? A grande dificuldade é você conseguir uma sala de 40 estudantes que o projeto de vida esteja de alguma forma alinhado com a mesma área de conhecimento. Muitas vezes não acontece. Então, o professor ele tem a oportunidade de visualizar esse rol de eletivas, de planos de aula, né, que nós estamos mostrando aí na tela pelo repositório, e possibilitar verificar, de acordo com as aulas, com a transversalidade, atender o maior número possível de projetos de vida. Então, é possível a partir dessa visão. É claro que isso não engessa a autonomia, vamos dizer assim, da escolha, da criação da eletiva. Na verdade, é uma sugestão no qual o professor ele pode acrescentar e relacionar com o projeto de vida dos estudantes. Perfeito. E depois vocês podem acessar esse material, ele está em PDF e também em PPT. Pode abrir ali, tem uma estrutura bem detalhada em relação a isso. Aqui a gente destacou um dos exemplos aqui do material, proposta de eletiva, a escola é nós. Ali está voltado primeiro ano do ensino médio. Vocês abrindo esse material também tem toda a estrutura detalhada para cada aula. Deve ser reproduzido na íntegra. Aí é necessário analisar a peculiaridade de cada escola, projeto de vida do estudante, para que não seja engessado. Tivemos muitas dúvidas no passado de professores nos questionando. Tem material digital, tem aula, tem modelos dentro da secretaria, devemos reproduzir da mesma forma?
Devemos analisar o projeto de vida dos estudantes. O objetivo da eletiva tem esse alinhamento também. E aqui, em relação a alguns exemplos, né, que temos no cardápio. O cardápio tem os títulos ali e a eletiva também falando sobre algumas temáticas. E um destaque que a gente pode falar sobre toda essa imagem que está sendo projetada agora, a eletiva deve ser atrativa. Isso é importante. É muito a linguagem visual e a linguagem oral e não verbal para os estudantes é bem interessante. E esse engajamento parte também do título e também do que vai ser explorado essa eletiva. Lembrando também um ponto que é os clubes. Aí a gente vai estar dentro desse processo da construção dos clubes. As eletivas devem ter um alinhamento também com o clube, o projeto de vida dos estudantes, porque acaba convergindo na frequência do aluno, acaba facilitando e apoiando essas questões. Né? É muito importante os professores estimularem, na verdade, a curiosidade dos estudantes a partir do tema da sua eletiva. Então, a criação, o nome, ele pode ser o cartão de visitas, ou aquele momento que o aluno, opa, peraí, eu tenho um nome aqui, do que se trata, né? Estimular a curiosidade, forçar o estudante a ler a proposta pela ementa, né? Ou até mesmo perguntar aos professores, ao tutor, do que se trata essa letiva. E, de fato, ir atrás, né? O estudante irá buscar a informação dessa eletiva e tudo pode começar através do tema dessa eletiva. E, mais importante, também para o estudante, é perceber que, fazendo parte da eletiva, o protagonismo vai se desenvolver, a autonomia do estudante para o desenvolvimento, para, de alguma forma, produzir um produto final, que nós logo falaremos, né, que é o processo da culminância. Então, realmente, é um momento que, se de fato for feliz, um momento da divulgação, o tema e a propaganda, a divulgação, pode ser o carro-chefe para a construção aí do desenvolvimento do protagonismo juvenil. Perfeito. E aqui também, plano das eletivas. Tanto as emendas e o plano, é fundamental que o professor tenha compreensão de como é a estrutura, de como funciona, como deve ser esse preenchimento. E o importante também é a gente, como gestores, professores, desconstruir a visão de alguns documentos. Temos muitas vezes a compreensão que os documentos vão somente para a gaveta e não tem uma funcionalidade, não tem uma intencionalidade. Então, é importante o professor entender a intencionalidade de cada um desses documentos, dessa ementa, para servir como um norteador do seu trabalho e direcionar de uma maneira adequada a realização. Isso. Um ponto importante na construção do plano de eletiva, seguindo o exemplo também de planos prontos, que nós temos tanto pelo repositório CMSP ou pelo cardápio, no qual o link, quem tiver acesso pelo arquivo, né, do documento orientador de eletiva 2025, tem um link que proporciona, através do cardápio, a orientação de aula a aula, do que vai ser trabalhado semanalmente. Então, é importante que isso esteja também no plano da eletiva, né? Nessa ementa do desenvolvimento, porque ajuda muito no acompanhamento também do coordenador e também na organização de agenda dos estudantes. Isso é fundamental. Então, é preciso também, é bem semelhante também com aquele desenvolvimento do guia de aprendizagem é parecido, né, no qual também o guia tem esse cuidado de acrescentar o que está sendo trabalhado semanalmente. Muito bom. As aulas que antecederão o feirão das eletivas.
muito importante essa organização. Esperamos que os gestores, professores tenham feito essa análise para esses preparativos. Antes do feirão acontecer, as eletivas propriamente ditas não estarão sendo ministradas. Como deve ser isso, Diego? Esse é o momento de fortalecer a orientação mediante qual é o papel do estudante nesse momento, da escolha com responsabilidade, a importância do projeto de vida, de se conectar bem com a proposta quando o feirão ofertar as eletivas, para o estudante ser bem ir certo, né, na escolha, desculpa a expressão, mas ele escolher de acordo com o objetivo dele. E é bom também ser trabalhado em parceria com as aulas de projeto de vida, o desenvolvimento de quê? Da conscientização das dimensões desse projeto de vida, porque também há um cuidado. Se eu falo projeto de vida apenas na dimensão acadêmica e ignorando a dimensão profissional ou a pessoal, fica difícil para o estudante também buscar conexões para se identificar com a eletiva. Então, as dimensões é uma oportunidade nessas aulas que antecedem, né, o desenvolvimento da eletiva e o feirão. É importante fortalecer também o conceito para cada estudante desse projeto de vida. Fundamental, é uma sequência que vai ter um engajamento bem positivo. Então temos algumas sugestões, sugerimos os seguintes temas para as aulas que antecedem letivas. Conceitual, que é letiva, a periodicidade para o aluno entender, sobre a reenturmação, o feirão, critérios de seleção, culminância, avaliação dos novos componentes. São alguns pontos que os alunos, porque a gente pensa no programa de ensino integral, os alunos como protagonistas. E esses como protagonistas devem entender toda a estrutura que perpassa a eletiva. Mais algum ponto que dá para ser destacado, Diego, além desses tópicos? Que é importante, por mais que sejam 2, 3, 4 semanas trabalhando temas para conscientização, fortalecimento do protagonismo do estudante no momento da escolha, do projeto de vida. É importante a parceria também na pedagogia da presença com todos os professores e também com o professor tutor, porque nós sabemos que 2 aulas por semana pode acontecer uma informação bem sucedida, mas nós sabemos que os estudantes ausentes eles já não vão ter essas aulas que ele não pôde participar. Então, reforçando até o processo da escolha das eletivas, vai proporcionar ao estudante uma escolha de acordo com a sua vontade, com o seu objetivo. Perfeito. E aqui a chegância é um ponto que fica um encaminhamento para a equipe gestora, professores já irem se organizando. E aqui é um ponto a se pensar, porque muitas vezes a eletiva é toda montada pensando na culminância. Mas o raciocínio, a eletiva é somente por causa da culminância? Não. Então devemos também desconstruir essa visão. Qual a importância da culminância? A culminância é mais importante que a eletiva por si só? A culminância é o fechamento, né, de um processo. E esse processo contribui com diversos dados, né, características que são importantes também para traduzir, não somente para professores e gestores, mas para a comunidade, pais, né, que podem participar também do evento, entender um pouco, né, do que foi trabalhado, mas, acima de tudo feito pelo estudante. Então, não adianta você pensar, né, num fechamento no qual tudo se traduz em uma dança, não que não seja importante, mas o processo precisa estar ali presente. Não quero aqui
definir ou engessar o que deve ser feito ou o que não deve ser feito na culminância, mas deixar claro que a maneira de como você vai expor o trabalho desenvolvido em um semestre, nós temos que tomar muito cuidado, né, em não deixar todo o processo na apresentação somente nesse tópico, que não condiz com ou que deixa a mostrar a eletiva vocês só dançaram, foi só feito isso, não teve nenhuma explicação, nenhum conceito, teoria, foi feito fotografias, não teve, foi só a dança que vocês, é só isso que vocês fizeram? Não é assim. Então, nós estamos falando de um semestre, né? Então, um semestre aconteceu muita coisa. Teve acompanhamento dessas aulas. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, pensar a culminância é pensar junto com o estudante, desenvolver também momentos ali de apoio, talvez pensar em recursos. Estou pensando na minha culminância e eu tenho aqui uma lista de materiais. Tá, mas esses materiais, você sabe se a unidade escolar possui? Você tem o material? Então, não pode chegar a pensar a culminância no momento da culminância. Então, tem que começar a ter uma base, conversando semana a semana com os estudantes e verificar o que é possível dentro da proposta da eletiva, usando o protagonismo, né? Vivenciando esse protagonismo com os estudantes, parte deles, mas que não seja algo do fazer por fazer, mas com fundamento e dentro do recurso almejado e possível. E aí também está bem relacionado com o que o Diego comentou sobre a importância do estudante perceber e o desenvolvimento dele no percurso, o suporte para que os professores acompanhem esse desenvolvimento e também o estreitamento da relação da escola com a comunidade. Aí a gente pensa na eletiva essa importância também. Aí temos a organização, temos várias temáticas que podemos abordar, estamos planejando em fazer outros vídeos curtos para ter um apoio, um suporte melhor para os coordenadores, CGPG, CGPACs, trio gestor, professores também nessa questão. E aqui finalizamos falando sobre a importância de termos os registros. Fotografia através de mural, formulário, mural de impressões, várias estratégias que podem apoiar em relação ao desenvolvimento das eletivas para chegar na culminância de uma forma bem exitosa. Vou voltar a lâmina para o Diego complementar. É importante o coordenador, nesse momento também, contar com o apoio do corpo docente, né? Porque muitas das vezes o processo da responsabilidade dos registros do que está acontecendo, muitas vezes o professor está ali, né, no momento orientando os alunos, fica muito centralizado somente no coordenador, para que ele faça a reunião de imagens, registros, mas é importante ter o apoio do corpo docente. Então, uma organização para compartilhamento de imagens, vídeos, de informações por parte evolutivas dos estudantes. Eu não consegui a eletiva A. Que pena, eu fiquei com a minha segunda opção. São dados, indicadores que precisam ser compartilhados. Muitas vezes quem recebe essa informação é o professor. Então, precisa ter uma organização no qual centralize posteriormente, mas com a contribuição de todos os envolvidos. E também, né, talvez também, aliás, é orientado também que o líder de turma, que o estudante e seu tutor também, de alguma forma, participem colocando aí parecer sobre o processo e também compartilhando com imagens e situações, com informações de situações para o processo do que ocorreu no feirão das eletivas e também durante a eletiva. Muito bom. E aqui temos um suporte também dentro dos materiais, mostrando aqui uma trilha
até um mapa conceitual sobre a importância. Agradecemos a participação de todos nessa pequena formação. Dúvidas que vocês tiverem, nos procure, mande mensagem, anote e estamos à disposição. Vamos providenciar mais vídeos de orientação para que a escola possa avançar e o protagonismo dos estudantes seja desenvolvido cada vez mais. Agradeço e esperamos que seja um primeiro semestre produtivo e com bastante protagonismo. Até mais. Até mais.